dele ir para casa. Boa. Tá aí, boas notícias, é bom a gente começar a segunda-feira com boas notícias. Sabe o que foi legal ali na imagem? Claro, o mais legal de tudo é saber que o Lucas Prato tá bem. Sim. Mas a mobilização, né, do médico do Palmeiras, ajudando ali o doutor José Santos no atendimento ao Lucas Prato, os jogadores do Palmeiras, o Moisés na tela, correu lá na placa, ajudou os jogadores de São Paulo a tirar a placa para a ambulância entrar no gramado. Na hora que o Prato, né, toma pancada, ele já cai apagado. E eles demoraram ainda para entender. Vamos colocar, gente, por favor, a imagem. Os atletas, eles demoram para entender o que tinha acontecido com o Prato. Na hora que eles perceberam que ele estava apagado, aí, lógico, o pânico, né, a preocupação, a gente vê ali a turma chamando a equipe médica, olha lá, o Prato ele ficou pelo menos 1 minuto ali, cerca de 1 minuto desacordado. Os atletas já correm para retirar a placa, né? Para a ambulância poder entrar. Estou tentando tirar a pressão dele ali, o batimento cardíaco dele. Faltou oxigênio, faltou ar. Ali ele foi voltando, né? Já nessa imagem aí ele já começa a recuperar os sentidos. Os atletas, eles correm para tirar a placa para a ambulância poder entrar, olha só. O Petros. O Moisés vai chegar ali também. O legal foi que o atendimento foi tudo muito rápido. Olha lá, 19 do Palmeiras chegando para ajudar. Todo mundo muito preocupado, todos se mobilizaram. E graças a Deus. E a gente vê que é espontâneo. Tá com os olhinhos virados ali, né? Tá fora de sintonia. Né? Ele desconectou, né? Quando o Lucas Prato ele entra na ambulância e a ambulância deixa o estádio, o aplauso da torcida do Palmeiras. Lembrando, era a torcida única. Quando tá em jogo ali a vida, né? A vida do ser humano, não tem essa de rivalidade, não tem provocação, não tem nada. Não, então. Se apaga tudo, claro. Viva o ser humano, né? E aí foi o que acabou prevalecendo ontem nesse episódio. A imagem já é forte em câmera lenta. Muito forte. No ritmo normal, é uma pancada, é muito forte. E o curioso é que esse tipo de atrito está acontecendo cada vez com mais frequência. O próprio Edu Dracena, nesse jogo, sofreu uma pancada, também caiu. Muito choque de cabeça, choque de cabeça, Esse do joelho aí. O Cueva, no outro lance, ele foi chutar, ele abaixou a cabeça, acabou sendo atingido com um chute. Ele foi contra o joelho do Hernanes e o Hernanes, ele fez o movimento para afastar a bola, né? Quer dizer, tem muita força envolvida ali, sem dúvida alguma. Sorte aí ao Lucas Prato, que segue a observação no hospital, mas agora mais um procedimento médico mesmo, né? Aquelas 24 horas de observação, mas como disse aí o doutor José Santos, os exames não apontaram nada de muito grave e o Lucas Prato já se recuperando no hospital, já se fala, já se comunica bem, já se movimenta sem dificuldades. Então, em breve estará à disposição aí do Dorival Júnior. Grande notícia para a gente começar amanhã aqui. Melhoras para o Prato, que ele volte a treinar o quanto antes, né? Bom, o Paulo Lima falou agora há pouco sobre o excelente retrospecto do São Paulo, só que não no Campeonato Brasileiro como visitante. Vamos ilustrar, Paulo, o que você disse aqui? Estamos na tela com os piores visitantes do Campeonato Brasileiro. São Paulo jogando fora só tem 1 vitória, 2 empates e 9 derrotas, um aproveitamento baixíssimo de quase 14%. A Ponte Preta, 1 vitória, 4 empates e 6 derrotas, 21% de aproveitamento. O Lanterninha Atlético Goianiense, 2 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. E o Bahia também com 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Paulo, os piores visitantes do Campeonato Brasileiro. Isso é um dado negativo, né, para o São Paulo, principalmente, né? Só para você ter uma ideia, a gente listou esses números e tem outros números importantes. O São Paulo venceu do Cruzeiro por 3-2, Botafogo 4-3, que é a única vitória que o time tem nessa retrospectiva que a gente está mostrando aí. Venceu o Vasco por 1-0, venceu o Vitória por 2-0, venceu o Palmeiras por 2-0 e o Avaí por 2-0. Ponto. Acabou. O número de vitórias do São Paulo parou exatamente nesses resultados. E um time que tem a tradição de São Paulo, que tem toda a magia que o São Paulo tem em termos de conquista de títulos. E lembrem-se que nos últimos anos a gente sempre ressaltava a importância de um jogador no São Paulo. Vou voltar aqui no assunto que às vezes me agrada muito, que é falar do Paulo Henrique Ganso. E todo mundo criticava o Ganso, não sei o que, falou assim, ó,
Ele saiu do São Paulo, mas o time sempre brigou e sempre esteve em Libertadores da América desde que ele estava lá. E o São Paulo perdeu essa referência do homem do meio campo, da ligação, do talento, da criatividade. Não que o Paulo seja um gênio com a bola no pé, mas era muito melhor do que muita gente que está no São Paulo hoje em dia. Que o São Paulo mandou embora de gente e contratou gente sem qualidade, o torcedor do São Paulo claramente concorda comigo, ou não, né? Então a gente sabe que o São Paulo, nos últimos anos, da maneira que se comportou, principalmente na atual temporada, se comportou como um time que quer visitar a segunda divisão pela primeira vez na sua história. Não está perto, nem está longe, mas que está ali balançando, que está ali se aproximando desse tipo de comportamento, tá. O São Paulo vive uma estabilidade de mais decréscimo do que de subida na tabela. E não será fácil. Para vencer 3, 4 jogos seguidos, vai ter que torcer contra Avaí, vai ter que torcer contra Chapecoense, vai ter que torcer contra a Vitória. O Avaí, olha aqui o exemplo. A gente falou ainda há pouco do Dorival, né? 27 pontos, só ganhou 11. O Avaí estava até bem pouco tempo na última da rabeira. O Claudinei Oliveira está 1 ano no comando do Avaí. 1 ano! E mesmo lá no fundo da tabela, no fundo do poço, a diretoria do Avaí se manteve fiel ao trabalho dele. Está dando resultado. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Agora, tem um detalhe aqui que na sexta-feira, eu lembro que a gente mostrou, projetando o confronto do Corinthians com o Atlético Goianiense, a gente mostrou que o pior visitante era justamente o Atlético. E nunca tinha vencido o Corinthians. Nunca tinha vencido o Corinthians. E aí, uma vitória muda tudo. A gente vê como é que faz diferença nesses números, né? E o São Paulo agora realmente é muito pouco. São 9, 11, são 12 jogos como visitante. Fez 5 pontos. Uma vitória. 5 pontos. E fora isso, o retrospecto do São Paulo no Allianz Parque, que a gente mostrou aqui na semana passada também. Agora são 5 jogos e 5 derrotas. Dos grandes de São Paulo, é o único que venceu lá. Olha, o Paulo Lima, e não são qualquer derrota, não. Qualquer placar mínimo, né? O Palmeiras cansa de fazer 4 gols do São Paulo nesse retrospecto recente. Lógico. No Allianz Parque, quer dizer, um time do tamanho do São Paulo, é uma vergonha você sustentar um retrospecto como esse contra um rival direto, né? Contra um rival histórico. Vou fazer uma pergunta para o Paulo Lima, que não é fácil, aí se você puder, você ajuda, tá? Cadê o futebol do Cueva? Não, eu não consigo sabe, ajudar. Paulo Lima, o que procurando aconteceu? Porque a gente vem falando, olha, o Hernanes chegou para salvar o São Paulo. São 6 jogos, 6 gols. Mas o Cueva, o que acontece com o Cueva? É o que eu citei aqui do Ganso, né? É o que eu citei do Paulo Henrique Ganso, né? A qualidade de uns e de outros, elas aparecem no momento exatamente da maior dificuldade do time. E o São Paulo hoje, o Lucas Prato, você viu, como o Caldeiro já saltou aqui, era um cara que no começo do jogo estava querendo, né? Estava brigando, o passe que ele dá para o primeiro gol do São Paulo, um cara que estava na eficiência. Mas você não pode depender só de um Lucas Pratos e de um Hernani no time de São Paulo. Olha, né? na tela, Paulo Lima, o Hernani, 6 jogos e 6 gols. Chegou agora. O Prato chegou agora, chegou ontem, né? Pode falar que chegou ontem. Já tirei do time. O Prato ontem estava buscando o jogo, infelizmente saiu, mas já tem 5 gols. O cidadão que eu acabei de perguntar do futebol dele, o Cueva, nem aparece. Não, o Luiz Araújo já foi embora. O Marcinho joga de lateral direito, joga de ponta, joga de atacante. E o Arboleda é zagueiro. O Marcos Guilherme também chegou agora. Também chegou agora. Mas falar posicionamento, você falou que o Arboleda é o quê? Zagueiro. Zagueirão. Pois é. E, Então, olha, cresce. E deu uma ajeitada na defesa do São Paulo. Poderia estar aí. Cresce nessa estatística do São Paulo, porque a gente está falando aqui, o Hernani tem 6 jogos e já é o artilheiro do time do Campeonato Brasileiro. Nós estamos na rodada 22. 22 e ninguém progride nessa escala do São Paulo. Aí o Marcos Guilherme, que chegou ontem também, já tem 3 gols. O Lucas Prato, se a gente lembrar, estava lesionado há bem pouco tempo atrás. Quer dizer, e ninguém avança para contribuir nessa estatística do São Paulo. O São Paulo vai precisar não perder seu jogo, mas precisa de gols também para sair dessa situação. E olha, tá complicada a coisa, me lembra muito o Internacional do ano passado. Né? Erros sucessivos da diretoria, girando o elenco, parou, tudo bem, troca de técnicos, estancou, teve apenas 2 treinadores nessa temporada, o Rogério Ceni e agora o Dorival Júnior, mas mesmo assim, olha, eu começo a me preocupar muito com esse futuro, com esse horizonte, né, do São Paulo. Hein? Os números são iguais, do Internacional ainda está abaixo na tabela do que o Inter esteve ano passado nessa na 22ª, né? Nessa altura do campeonato. Impressionante. Bom, a vida do São Paulo é essa daqui, os artilheiros, a vida não está